Boa noite! Hoje vamos falar de uma doença extremamente importante, a osteoporose. Lembrando que ontem, no dia 20, foi o Dia Internacional de Combate desta doença. Ela acomete 1 em cada 4 mulheres após a menopausa e 1 em cada 10 homens. Nós temos que lembrar que o osso é uma célula viva que está em constante formação e perda, formação e perda. Se em algum momento você formar menos do que se perde, você vai começar a ter uma perda de massa óssea, levando ao seu osso ficar fraco e aumentar a probabilidade dele quebrar. O problema é que a osteoporose é uma doença silenciosa e traiçoeira, porque neste processo de formação e remodelação, você não sente nada. Se você estiver perdendo, não vai doer. Como é que você vai descobrir? Ou porque o seu médico pediu a densitometria óssea, ou porque você quebrou. A manifestação é a fratura, que geralmente ocorre no punho, no fêmur e na coluna, sendo que 20% das pessoas que quebram o fêmur morrem em complicações clínicas desta fratura. Entretanto, a principal atitude que nós devemos ter é a prevenção, que deve começar desde a infância. Nós sabemos que o pico de massa óssea ocorre em torno dos 30 anos e ele é 50% geneticamente determinado, ou seja, o quanto os seus genes vão trazer para que você ganhe de massa óssea. Você nasce com o olho azul, verde, castanho e você também nasce com uma genética para ter mais osso ou menos osso. Mas fatores externos influem e muito nesse pico de massa óssea, como exercícios, dieta rica em cálcio. E por outros lados, algumas atitudes podem prejudicar o seu osso, como ser muito magro, ser muito branco, a raça asiática, você fumar, você não praticar exercícios físicos, não tomar sol, tomar um excesso de café, um excesso de carne, um excesso de sal, podem levar a um prejuízo na massa óssea. Algumas doenças também podem favorecer o aparecimento da osteoporose, como as doenças por intolerância alimentar, a artrite reumatoide, as doenças que deixam a pessoa muito acamada e também alguns medicamentos, como o uso crônico de corticoides, uso crônico de remédios para emagrecer, por exemplo, que contenham hormônios tiroidianos. O diagnóstico desta doença é feito através da densitometria óssea, associado a alguns exames de sangue, que medem o metabolismo do osso. A menopausa não pode ser esquecida como um grande fator de risco para esta doença. Quando falamos em tratamento, nós temos desde as mudanças do estilo de vida, como fazer exercício, tomar leite, tomar sol, tomar cálcio, tomar vitamina D. Detalhe, a vitamina D a gente deve dar de acordo com os níveis do sangue. Aqueles protocolos com altas doses de vitamina D não são recomendados. Tomar um pouquinho de sol diariamente sem protetor solar antes das 10 da manhã ou depois das 4 da tarde para não danificar a pele também pode ser recomendado. Exercícios físicos contra a resistência são fundamentais e cessação do tabagismo e cessação do etilismo são obrigatórios, ou seja, parar de beber e parar de fumar. As medicações devem ser discutidas com o seu reumatologista, aonde nós temos medicações que fazem você parar de perder o osso e até medicações que fazem você passar a ganhar o seu osso de volta. Temos remédios orais, remédios subcutâneos e endovenosos, alguns com posologias extremamente favoráveis de até 1 vez ao ano. O alerta fica: procure o seu reumatologista, peça para fazer o exame de densitometria óssea,
reduz o seu fator de risco e tenha uma vida óssea saudável.